Vamos lá, pessoal, boa noite. Professor Fábio Seveni aqui. Vamos à nossa última aula de dinâmica dos sólidos. Hoje a gente vai fazer mais um exercício de rotação em torno de eixo fixo e vamos falar também de movimento plano, que é o último assunto, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas. Então, a gente tinha parado nesse exercício aqui, tá? Esse exercício a gente já tinha explicado, tal, mas como a gente viu isso faz uma semana, né? Vamos ler o enunciado de novo, só para a gente entrar novamente no ritmo, vamos dizer assim, do exercício. Então, ele diz lá, a figura ilustra um disco de massa 25 kg, raio 0,3 metros, que é articulado à haste AB de massa desprezível. O disco, com velocidade angular inicial de 80 radianos por segundo, é posto em contato com o solo suavemente. Dessa forma, se estabelece o escorregamento entre as superfícies, entre as quais o coeficiente de atrito é μ 0,4. Adotar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber o intervalo de tempo necessário para cessar o movimento, ou seja, quanto tempo esse disco demora para parar, a partir do momento em que ele encostou aí nesse apoio, e as componentes horizontal e vertical da reação que o pino A exerce em AB. Pronto. Então, a gente já tinha colocado as forças, né? Então, deixa eu comentar aqui a colocação das forças, para a gente relembrar. Deixa eu pegar uma cor aqui Aqui, ó. Beleza, então, temos o peso, ok? Na direção vertical para baixo. Esse disco é um disco homogêneo, então o centro de massa dele está localizado aqui, ó, no centro geométrico dele. Então, ali está o peso, ok? Na direção vertical para baixo. Se existe contato, obviamente existe uma reação normal, né? A reação normal do apoio, ok? E agora, o que freia esse disco, né? O que freia esse disco é a força de atrito, né? Na verdade, não a força, o momento gerado pela força de atrito é o responsável por frear esse disco. Então, o enunciado falou, deixa eu lembrar aqui só, o enunciado fala no sentido, o disco com velocidade inicial é posto em contato, ele não falou em que sentido gira, então nós adotamos o sentido de giro no sentido horário, tá? Então, o sentido de giro do disco é no sentido horário, e se esse disco vai frear, e ele vai frear por ação do momento gerado pela força de atrito, a força de atrito só pode apontar para a direita, certo? Então, de forma bem simples, como que a gente deduz o sentido da força de atrito? A força de atrito vai ser a responsável por gerar um momento capaz de frear este sólido, este disco. Ok. Se essa força fosse em outro sentido, ela não iria gerar um momento no sentido anti-horário, ou seja, no sentido coincidente com o sentido da desaceleração desse disco. Então, é por análise, dá para fazer uma análise um pouco mais técnica e dá para fazer uma análise um pouco mais óbvia. Eu prefiro essa mais óbvia, certo? A única força responsável por gerar momento nesse disco é a força de atrito. Logo, ela é a responsável por gerar o momento de frenagem. O momento de frenagem tem que ter o mesmo sentido da desaceleração do sólido, porque é ele que promove a desaceleração do sólido. Ótimo. Seguindo, aí tinha uma novidade aqui que a gente tratou de maneira bastante superficial, que foi a questão da barra leve, né? Então, nós tratamos isso lá no ano passado. Então, o que é uma barra leve? Uma barra leve é uma barra de massa desprezível que possui forças apenas em 2 pontos, certo? E aí, o que você precisa saber até o momento sobre o conceito de barra leve é que as forças têm a direção da linha que une os 2 pontos de aplicação de forças, e existe, então, um par de forças que age nessa linha no esquema de ação e reação. Pronto. Ok? Bom,
Bom, aqui nós temos um ângulo beta, que vai ser importante para nós depois, que equivale a esse ângulo aqui, né? Esses ângulos são semelhantes, ok? E aí, o que eu já tinha feito com vocês era o equacionamento, né? Vamos olhar aqui o equacionamento. Deixa eu só trocar a câmera. Cadê aqui? Opa. Deixa eu trocar a câmera aqui. Desconectado. Peraí. Ok. Uma câmera, deixa eu tirar o fundo. Ok. Beleza, pronto. Então, nós já tínhamos realizado o equacionamento desse exercício. Então, vamos só repassar. Então, aplicando o teorema do centro de massa, né? Somatória das forças em x igual a zero. Não existe movimento em relação ao eixo x. Então, eu tenho lá menos Fx mais a força de atrito é igual a zero, certo? Onde esse Fx é esse cara aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui o Fx. Pronto. Então, aqui está o Fx. Beleza. O que mais? Menos Fx mais força de atrito é igual a zero, certo? Menos por quê? Porque o Fx aponta para a esquerda, contrário à orientação do eixo x. Força de atrito aponta para a direita, a favor da orientação do eixo x, igual a zero. Pronto. Em relação ao eixo y, o que nós temos? O peso para baixo, negativo, a normal para cima, positivo, e a componente Fy para cima, vou desenhar ela aqui, positivo. Pronto. Aí. Então, é isso que nós temos aqui. Ótimo. Iguala a zero. Então, está aplicado o teorema do centro de massa. Agora, o teorema do momento angular, que a gente já tinha aplicado também. Vamos lá. O teorema do momento angular diz o quê? Que a somatória dos momentos em relação ao centro de massa é o momento de inércia vezes a aceleração angular. Força de atrito é a única força que gera momento nesse disco, nenhuma outra gera momento. Se você tem dúvida, atenção. A força Fy, o peso, a força Fx, a força F, todas essas têm linha de ação passando pelo centro de massa. A normal também, esqueci aqui. Logo, nenhuma dessas forças vai gerar momento em relação ao centro de massa do sólido, somente a força de atrito. Beleza? Então, a força de atrito é a força. Quando você desenha a linha de ação da força de atrito, você enxerga que o braço da força de atrito é esse segmento aqui, que equivale ao raio do disco, que está cotado aqui, 0,3. Ótimo. Isso vai ser igual ao momento de inércia baricêntrico vezes a aceleração angular alfa. Beleza, ótimo. Agora, atenção, como que a gente calcula o momento de inércia aqui? O momento de inércia é o momento de inércia de um disco, certo? Então, deixa eu até anotar aqui. Momento... Tá tudo rolando aqui. Momento de inércia de um disco. Aí. Ok? A gente tinha visto lá no nosso gabarito de momentos de inércia, que está lá no fim do livro. Vou mostrar para vocês de novo. Aqui. Então, lá na página 134, certo? Tem lá o gabarito de momentos de inércia. Vou colocar até aqui, página 134. Boa. Pronto, então chegamos nesse ponto aqui, né? E agora precisamos terminar o exercício, porque até agora ele está só equacionado, ok? Que é a parte
mais complexa. Bom, para isso, para a gente continuar aqui, a gente vai precisar do ângulo beta, certo? O ângulo beta vai ser um ângulo importante para nós, né? Então, vamos fazer o cálculo já desse ângulo, porque daqui a pouco a gente vai precisar dele aí. Então, vamos lá. Cálculo do ângulo beta. Aí. Então, para calcular esse ângulo beta, eu vou usar o conceito da tangente, certo? Então, a tangente do ângulo beta vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto ao ângulo beta, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo beta, certo? Então, vamos lá. Onde que eu estou enxergando esses catetos? Então, observe que aqui se forma um triângulo retângulo. Observe. Esse triângulo retângulo se forma aqui, tá? Onde você tem o ângulo beta nessa posição. Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? 0,45. E quem é o cateto adjacente ao ângulo beta? 0,6. Tá aí, certo? Então, a tangente do ângulo beta vai ser de... Vou pôr aqui. Peraí que tá meio bagunçado aqui, pessoal. Entra. Pronto. Ponto 45 dividido por ponto 6 dá 0,75. Essa é a tangente, né? Eu quero o ângulo. Então, o ângulo beta vai ser o arco tangente de 0,75. Ok? Aí. Então, o ângulo beta vai ser o arco tangente de ponto 75, que dá 36,87 graus. Pronto. Esse é o ângulo beta. Tá aí. Então, já achamos o ângulo beta. Então, o ângulo beta é uma coisa importante para a gente, porque a gente vai precisar dele no cálculo. Ok? Bom, beleza. Então, voltando aqui agora, vamos ao desenvolvimento do equacionamento do teorema do centro de massa. Então, como fica a força Fx, né? O que é a força Fx? A força Fx é a própria força F vezes o cosseno do ângulo beta, mais a força de atrito, que é o quê? O coeficiente de atrito vezes a normal vai ser igual a zero. Pronto, então desenvolvi esse cálculo aqui, certo? Fx virou F cosseno beta, né? E a força de atrito virou μ vezes a normal. Beleza. Temos a força F? Não. Temos a normal? Também não. Então não tem muito o que fazer aqui, certo? Vamos deixar esse equacionamento parado aqui por enquanto. Ótimo. Agora aqui, ó, desenvolvendo aqui, né? Vamos lá, menos o peso, mais a normal, mais a força Fy. O que é a força Fy? É F vezes o seno do ângulo beta é igual a zero. Olha lá. As perguntas no chat. Isso, o José Nelson perguntou, professor, na matemática, como se chama essa transformação de arco em ângulo? Isso daí é o inverso da tangente, certo? A gente costuma chamar de arco tangente, tá? Arco tangente, arco seno, arco cosseno. É o inverso da operação trigonométrica seno, cosseno, tangente, assim vai. O Douglas perguntou, professor, como eu sei quando uso FAT igual a μ vezes a normal? Quando já está tendo escorregamento, é μ vezes a normal, né? Certo? Você só precisa se preocupar em o FAT ser ou não ser μ vezes a normal
quando você não sabe se está ocorrendo escorregamento. Aqui nós sabemos, né? Esse disco está escorregando em cima dessa superfície, ok? Então, há o escorregamento. Se há o escorregamento, a força de atrito é μ vezes a normal. Aí. Deixa eu só dar uma limpada no desenho aqui. Pronto. Beleza. Bom, então agora, o que a gente tem aqui? A gente tem a normal e tem a força F como incógnita aqui, certo? Então, o que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode isolar a força normal em função da força F aqui, substituir aqui. Quando a gente substituir aqui, vai sobrar só a força F no cálculo, e aí calculamos a força F, certo? Beleza, então atenção. Desenvolvendo aqui, né, qual é o peso desse disco? Vamos voltar lá. O peso do disco é 250 newtons, certo? A massa 25 quilogramas, o peso 250 newtons, mais a normal, mais a força F, vezes o seno do ângulo beta. Então, vamos lá, seno de 36,87. 36,87 seno. 0,6. Pronto. Igual a zero. Aí. Então, esse é o seno do beta, né? O ângulo beta, já tínhamos calculado aqui, 36,87. Seno disso, 0,6. Ok? As forças Fx e Fy, essas forças são as projeções. As projeções da força F. Ok? As projeções. Eu não consigo fazer soma das forças em X e em Y, né? Elas foram as projeções da força F aqui. Então, a força Fx é F vezes o cosseno do ângulo beta, né? Está com o ângulo, cosseno, é aquela regrinha lá. E o Fy está sem, não tem ângulo aqui, então seno de beta. Aí. Beleza? Ok. Então, seguindo, vamos lá. Eu vou isolar normal aqui agora. Então, eu vou isolar normal. Então, vai ficar assim, ó, normal vai ser igual. F vezes 0,6 passa para lá somando. Menos F vezes 0,6. Certo? Esse 250 passa para lá somando. Tá aí. 250. Certo? Aqui estava somando, passou para lá subtraindo, aqui estava subtraindo, passou para lá somando. Pronto. Então, a normal, em função da força F, deu isso aqui. Ok? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa normal, vou substituir aqui, ó. Vamos lá, desenvolvendo. Menos F vezes o cosseno do ângulo beta. Cosseno do ângulo beta, 36,87, cosseno, 0,8. Pronto. Mais o coeficiente de atrito, que o enunciado nos deu, 0,4, coeficiente de atrito, vezes, abre parênteses, a normal, menos F vezes 0,6 mais 250. Pronto. Tá aí. Vamos continuar esse cálculo aqui embaixo, não vai ficar muito apertado ali. Então, vai ficar menos F vezes 0,8, 0,4 vezes menos F vezes 0,6, tem que fazer a distributiva aqui, né? 0,4 vezes 0,6 dá 0,24. Então, dá menos 0,24 F. E 0,4 vezes 250 dá 100. Né? Dá 100. Pronto. Mais 100. Igual a zero. Pronto. Então, aqui nós temos, né, junto esse 0,24 com esse 0,8, vai dar, então, menos
1,04F é igual a menos 100. Passo 100 subtraindo. Então, a força F vai ser quanto? 100 dividido por 1,04, 96,15. Desculpa, rasurei aqui, depois eu arrumo isso aqui, tá? Ficou feio. 96,15 é a força F, mas a pergunta do exercício não é a força F. Vamos lá. Ele quer saber as componentes horizontal e vertical da reação que o pino A exerce em AB. Ou seja, ele quer saber essas forças aqui, ó. A reação horizontal, que é o Fx', vamos dizer assim, a reação dessa, né? Uma força análoga a essa aqui no ponto A, e a reação vertical, que é essa aqui. A reação vertical é equivalente a essa aqui. Ou seja, eu tenho que fazer as projeções Fx e Fy para fazer o cálculo das reações. Vamos só finalizar isso aqui. Vamos lá. Cálculo das reações em A. Aí, então, eu vou ter que a reação horizontal é Fx, ou seja, é F vezes o cosseno do ângulo beta. E a reação vertical vai ser o Fy, que vai ser, então, F vezes o seno do ângulo beta. Aí, então é só fazer a conta. O F, 96,15, vezes o cosseno do ângulo beta, já calculamos aqui o cosseno, 0,8. Então, a reação horizontal dá 96,15 vezes 0,8. Opa. 76,92 newtons. Pronto. E a reação vertical vai ser o quê? Vai ser 96,15 vezes o seno do ângulo beta, já calculamos o seno aqui, ó, 0,6. E a reação vertical, então, vai ser de 57,7 newtons. Pronto. Essa resposta é a resposta da letra B. Ele queria saber as reações do pino A. Ok? Agora falta a gente calcular o tempo necessário para esse disco aí frear. Ou seja, do exato instante em que ele encosta aqui no apoio, quanto tempo ele demora para frear. Para isso, a gente vai precisar do cálculo da aceleração angular. Então, a aceleração angular vai ser uma coisa importante para nós, porque é a partir dela que a gente vai usar o cálculo cinemático para chegar no tempo de frenagem desse disco. Então, o próximo passo, qual é? Fazer o cálculo, desenvolver, na verdade, o cálculo do teorema do momento angular, ok? Para desenvolver o cálculo do momento, do cálculo do teorema do momento angular, nós vamos precisar do anormal, certo? Então, já vamos aproveitar, vamos voltar aqui e calcular quanto vale a normal. A normal é menos 96,15 vezes 0,6 mais 250. Então, a normal dá... É só voltar com o valor aqui na equação, né? Então, 96,15
multiplica por 0,6, soma 250. 192,31 newtons. Pronto, então essa normal é importante para nós, porque ela vai entrar no cálculo da força de atrito aqui, certo? Beleza, então vamos lá. Desenvolvendo aqui, força de atrito, μ vezes a normal, vezes 0,3. Essa caneta aqui já está secando já. Vai ser igual ao momento de inércia, que é a massa, vezes o raio ao quadrado dividido por 2, vezes a aceleração angular alfa. Tá aí. Então, vamos lá. Coeficiente de atrito enunciado deu 0,4. Vezes a normal. Acabamos de calcular a normal aqui. 192,31. Vezes 0,3, que era o braço aqui, né? Vai ser igual a massa do disco, 25 quilogramas, vezes o raio, 0,3 ao quadrado, dividido por 2, vezes a aceleração angular alfa. Pronto, daqui sai, então, a aceleração angular. Então, fica lá, do lado esquerdo aqui, resolvendo essa conta, 192,31,4,3. 23,07, que vai ser igual a esse cálculo aqui, 25,3 ao quadrado, dividido por 2, 1,125 alfa. Daqui sai a aceleração angular, então. Aí. Então, 23,07, 1,125 divide 20,51 radianos por segundo ao quadrado. Aí. Prontinho. Então, essa é a aceleração angular, mas essa não é a pergunta do exercício, certo? A pergunta do exercício é quanto tempo o sistema demora para parar, ou seja, no instante em que esse disco encostou no apoio até a parada, quanto tempo decorreu. Bom, aí é um cálculo cinemático, certo? Então, vamos lá. Cálculo do tempo de parada. Tá aí. Beleza. Para calcular o tempo de parada, obviamente, a gente vai precisar de uma equação cinemática, certo? A equação cinemática é a equação mais simples que a gente conhece, né? A equação da velocidade angular em função do tempo. Tá aí. Ok? Ômega igual a ômega zero mais alfa t. O ômega final desse disco é quanto? Zero. Ele vai parar no final, não é isso? O ômega inicial foi dado no enunciado. 80 radianos por segundo. Tá? A inervação angular aqui é negativa. Aí, atenção, pessoal. Possivelmente, você se confunda nisso aqui. Ó. Essa aceleração angular aqui deu positiva, certo? Por quê? Porque ela foi calculada a partir de um cálculo dinâmico. Ou seja, o cálculo dinâmico não leva em conta o resultado com sinal. Então, guarde isso. Sempre que você calcula uma aceleração angular de um sólido no equacionamento dinâmico, essa aceleração sai em módulo. E aí cabe a você, na hora de fazer a transição do cálculo dinâmico para o cálculo cinemático, enxergar. Mas esse disco está freando. Mas como que eu enxergo que ele está freando? É só olhar aqui, ó. A aceleração angular está num sentido, a velocidade angular está no outro. Isso é frenagem. Então, do ponto de vista cinemático, essa aceleração é negativa, vezes o tempo de frenagem.
Pronto. Tá aí. Então, o tempo de frenagem aqui, resposta final do exercício, vai ser, então, passo 80 para lá, subtraindo, fica menos 80. E passo menos 20,51 dividindo, 3,9 segundos é o tempo de frenagem desse disco. Encerra, então, o exercício, que era a pergunta da letra A. Prontinho, pessoal. Encerramos este exercício, né? Aí, então, está feito o exercício. Encerramos também a parte de rotação em torno de eixo fixo, certo? E agora, nós vamos começar a falar de movimento plano, ok? Isso, exatamente, Ivan. O Ivan completou aqui, né? Se a gente usasse a aceleração angular positiva, o tempo ia dar negativo. E não existe isso para nós aqui, tá? Seria uma inconsistência, vamos dizer assim. Ok, pessoal. Então, vamos ao movimento plano. Então, agora, atenção, porque a dedução dos teoremas do centro de massa e do momento angular para o movimento plano é muito simples, pessoal, e muito rápido. Então, se você perder a atenção aí, você vai acabar perdendo a minha explicação com relação a isso aqui. Tá? Então, quando a gente chega em movimento plano, a gente não pode esquecer do que é o movimento plano. Você já aprendeu isso lá na dinâmica. O Rodrigo perguntou aqui, professor, toda vez que mudar da dinâmica para cinemática e vice-versa, o sinal da aceleração inverte. Tá? Sim, da aceleração. Aceleração angular. Ok, então, o que está escrito aí no slide é, sabendo que o movimento plano é a superposição simultânea de um movimento de translação e de um movimento de rotação, a dedução do TCM e do TMA é um tanto quanto simples, certo? Então, a definição de movimento plano você estudou no semestre passado, ok? Então, lembre-se, quando eu falo movimento plano, automaticamente na sua cabeça já tem que subir uma ideia que é a seguinte: movimento plano é translação mais rotação. Ponto. Já vimos isso no semestre passado. Bom, se é tão simples assim, o que significa deduzir o teorema do centro de massa e deduzir o teorema do momento angular para o movimento plano? Então, pense assim. O teorema do centro de massa, a gente faz o quê? A gente copia ele da translação. E o teorema do momento angular, o que a gente faz? A gente copia ele do movimento de rotação. Acabou. Então, repetindo. O que é movimento plano? Não é translação mais rotação? Então, ó, translação, copiei o teorema do centro de massa da translação. Tá aí. E rotação somada, né? Tá aqui. Peguei a parte rotacional do movimento, copiei o teorema do momento angular da rotação. E acabou. Tá deduzido, estão deduzidos os teoremas do centro de massa e do momento angular no movimento plano, que é o último assunto do semestre. E agora, para a gente exercitar isso, obviamente, vamos aos exercícios que aqui estão. Esse aqui eu vou deixar para o final. Espera aí, que eu ia mudar. Mudei a ordem aqui, mas não sei por que não mudou. Espera aí. Vou começar por um pouco mais simples. Por que não mudou a ordem? Tá, agora sim. Tá, vamos começar por esse aqui agora. Tá aí. Ok, então vamos começar por este exercício e depois a gente faz aquele outro que eu já tinha mostrado para vocês. Então atenção aí.
A figura ilustra um carretel de massa 6 kg, de raios R1 0,08 metros e R2 0,16 metros e raio de giração K igual a 0,13 metros. Um fio enrolado e preso ao disco de raio menor é acionado pela força de 20 newtons. Os coeficientes de atrito estático e cinético são, respectivamente, μe 0,2 e μc 0,15. Aí. Pedem-se, letra A, determinar se ocorre escorregamento entre o piso e o carretel. Letra B, a aceleração angular do carretel. E letra C, a aceleração do centro de massa do carretel. Aí. Bom, pessoal, então isso daqui é movimento plano, certo? Então, imagine o que vai acontecer com esse carretel. Imagina que eu tenho aqui uma corda enrolada aqui, certo? E conforme eu puxo essa corda aqui, né, ele está em cima de um plano aqui, ele vai rolar para a esquerda, ok? Então, ele vai gerar um movimento de rolamento para a esquerda. O que é esse movimento de rolamento que ele faz? É a superposição simultânea de um movimento de translação e de um movimento de rotação. Ou seja, é um movimento plano. Então, o movimento de rolamento envolve uma parte translatória, envolve uma parte rotacional, né? Então, ele translada e gira, mas não é uma coisa depois a outra. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Ele vai fazendo esse movimento aqui de rolamento. Ok? Afinal, né, quando você desenrola esse carretel aqui através da cordinha dele, ele vai fazer esse movimento aí. Bom, deixa eu ver, eu tinha um carretel aqui. Não era um carretel tão bonitinho como esse aí. Cadê só? Um carretel de barbante que eu usava aqui, mas não estou achando. Bom, beleza, vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, vamos à colocação das forças no exercício, certo? Então, agora a tensão máxima aqui na colocação das forças. Então, o que vai acontecer com esse carretel, né? Esse carretel, ele vai ter uma aceleração angular, ó, uma aceleração angular no sentido anti-horário, certo? Então, ele vai rolar para a esquerda aqui, não é isso? É isso que ele vai fazer. E, além disso, o centro de massa desse carretel vai acelerar para a esquerda também, né? Então, aqui eu tenho a aceleração do centro de massa. A aceleração do centro de massa aponta para a esquerda, né? Se o carretel vai rolar para a esquerda, a aceleração do centro de massa vai ser para a esquerda. Bom, essas são as componentes cinemáticas. Agora vamos às componentes dinâmicas, ou seja, propriamente aos vetores força. A força F já está indicada aqui. Tá? Então, a força F já está indicada aí. Deixa eu só reforçar ela aqui com uma outra cor. Mas é isso aí. Pronto, essa aqui é a força F. A força F já existe, certo? Quais outras forças atuantes neste carretel? Eu tenho o peso próprio do carretel, né? Então o carretel tem um peso próprio, que age no centro de massa dele. Como esse carretel é um carretel de distribuição de massa constante, o centro de massa está no centro geométrico. Tá? Então aqui eu tenho o peso do carretel. Depois, no ponto de contato, eu vou ter uma normal, né? Então, eu vou ter a reação normal do apoio, que é essa aqui. Pronto, então, nesse ponto aqui, eu vou ter a reação normal do apoio, N. Agora, vem a dedução da força de atrito, que eu vou usar, pessoal, uma maneira bastante prática para deduzir o sentido da força de atrito, certo?
Então, veja, o que tem que acontecer com esse carretel, né? Esse carretel ele tem que desenvolver um movimento de translação mais um movimento de rotação, ok? Então, ó, muita atenção nessa explicação aqui. Então, vamos desmembrar mentalmente a parte rotatória e a parte translatória do movimento. Então, você vai olhar para essa figura e vai falar para mim, o que faz esse carretel girar, ou seja, rotacionar? O que faz esse carretel rotacionar? Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Você está ouvindo eu beber água, parece um camelo bebendo água. Bebo bastante água mesmo. O Ivan falou a força de atrito, o Lucas falou a força F. Mais alguém? José Inailson falou a força F. A força F, o Harrison falou. Ok. Bom, vamos lá, pessoal. Na verdade, não é a força F que faz esse carretel girar. O que faz ele girar é o momento da força F. Só corrigindo isso daí, tá? Então, o que faz esse carretel girar é o momento gerado pela força F. Perfeito. Agora, o que faz o carretel transladar, ou seja, a parte translatória? O que faz esse carretel acelerar para a esquerda, assim? Então, já entendemos que a força F é a responsável pela parte rotacional do movimento. E a parte translatória do movimento? O que faz esse cara se movimentar para a esquerda? Se não tem nenhuma força. Isso. Exatamente. Lucas, Douglas, Harrison, perfeito. O que faz esse carretel rolar para a esquerda é a força de atrito. Então, acabou. A força de atrito só pode apontar para onde, pessoal? A força de atrito só pode apontar para a esquerda. Por quê? Porque ela é a responsável por fazer esse carretel acelerar para a esquerda, ou seja, a parte translatória do movimento ser para a esquerda. Acabou. Está deduzido o sentido da força de atrito. Então, é bastante didático essa divisão mental da parte translatória do movimento e da parte rotacional do movimento. Isso ajuda bastante no entendimento na hora de fazer a colocação das forças, tá? Então, vou repetir aqui. A força F, né, na verdade, o momento gerado pela força F é o responsável pela parte rotacional do movimento. Então, por que esse carretel gira? Ok? Por que ele gira no sentido anti-horário? Porque tem uma força F aqui gerando um momento que vai agir no sentido anti-horário. Pronto, por isso que ele gira no sentido anti-horário. Então, o momento da força F é o causador da parte rotacional do movimento. Agora, o que faz esse carretel se movimentar para a esquerda? O que faz ele se movimentar para a esquerda é uma força de atrito que existe entre a base, né, do carretel e o piso, ou seja, que aponta para a esquerda e faz ele acelerar para a esquerda. Agora, se você juntar estes fenômenos, o fenômeno rotacional e o fenômeno translatório, aí você tem o movimento plano, que é exatamente esse movimento aqui, certo? Movimento de rotação mais o movimento de translação. Pronto, fica bem fácil pensar assim, pessoal. Tá? Eu não conheço nenhuma forma mais didática, modéstia à parte, de explicar para vocês o que está acontecendo no exercício desse tipo do que essa forma que eu expliquei. Tá claro?
Bom, com isso, vamos relembrar a nossa referência vetorial de sempre. Y para cima positivo, X para a direita positivo, e tudo que gira no sentido anti-horário é positivo. Tá aí. Então, X, Y, e aí está. Prontinho. Ok, pessoal. Então, agora, o resto é o de sempre, certo? Aplicação dos teoremas do centro de massa e do momento angular. Então, vamos começar lá. Que horas são? Dá tempo, tranquilo. Vamos lá. Teorema do centro de massa. O teorema do centro de massa para o movimento plano, nós acabamos de ver, né? Nós copiamos lá da translação, né? Que diz então o quê? Que a somatória das forças em relação ao eixo de movimento, que aqui no caso é o eixo X, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa desse carretel. Aí. Qual a única força que age em X nesse carretel? É a força de atrito. Então, vou escrever lá, FAT, que tem sinal negativo, porque aponta para a esquerda, só você olhar aqui, né? Aponta para a esquerda, contrária à orientação do eixo X, olha lá, vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, que também aponta para a esquerda, logo, também tem sinal negativo. Pronto, está aplicado o teorema do centro de massa. Agora, vamos verificar também o equilíbrio em relação ao eixo Y. Afinal, o que está acontecendo com esse carretel? Ele não está voando, né? Ele não sai voando. Ele se movimenta exclusivamente na direção horizontal. Então, eu desenrolo essa cordinha aí do carretel e ele vai girando, ou seja, ele tem um movimento exclusivamente horizontal. Então, em relação ao eixo Y, existe um equilíbrio de forças, né? Vou escrever lá, equilíbrio em Y. Então, eu vou ter que a somatória das forças em Y é igual a zero. Então, quais são as forças que agem em Y? Tem a força F, tem o peso e tem o A normal, né? A força F aponta para cima, a favor do eixo Y, positivo. A normal aponta para cima, a favor do eixo Y, positivo. E o peso aponta para baixo, contrário ao eixo Y, negativo. Pronto, está equacionado. Equilíbrio em relação ao eixo Y. Partimos agora para o teorema do momento angular. Dúvidas aqui? Vou tomar mais um pouquinho de água. Ok. Seguindo. Então, agora, vamos para o teorema do momento angular. Vou colocar aqui, que senão vai borrar a página de baixo. Então, o teorema do momento angular diz o quê? Diz que a somatória dos momentos em relação ao centro de massa vai ter que ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Momento de inércia baricêntrico vezes a aceleração angular. Então, vamos lá. Quais são as forças que produzem momento neste carretel em relação ao centro de massa? Vamos só colocar aqui o centro de massa, que não está indicado. Então, vou só colocar aqui, pronto, centro de massa. As forças que produzem momento nesse carretel são a força F e a força de atrito, ok? Então, atenção ao desenvolvimento do cálculo. É a mesma coisa que a gente sempre fez, pessoal. Então, é repetição daquilo que a gente já desenvolveu várias, dezenas de vezes aqui ao longo das aulas. Então,
linha de ação, errei a cor, aqui. Linha de ação da força F. Pronto. Essa é a linha de ação da força F. Então, eu estou fazendo o cálculo do momento da força F. Força F vezes o braço da força F. Quanto vale o braço da força F? É a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. Ou seja, é esse segmento aqui, ó. Vou escrever aqui, braço F. De F. Pronto. Ok. Então, esse é o braço da força F. Quanto vale esse braço? Vale o raio 1. Pronto. O raio 1. Esse momento age em que sentido? Esse momento age no sentido anti-horário, ou seja, ele é um momento positivo. Aí. Pronto. Mais. Boa. Agora vamos lá. Qual outra força que produz momento nesse sólido? A força de atrito, certo? Então, deixa eu dar uma limpada aqui no desenho, voltar à condição original. Ok. Então, agora a força de atrito. Linha de ação da força de atrito. Essa aqui é a linha do apoio, certo? Então, força de atrito é a força vezes o braço, que vai ser a menor distância entre a linha de ação da força e o polo, ou seja, este segmento aqui é o braço da FAT. Esse aqui é o braço da FAT. Pronto. Quanto vale esse braço da força de atrito? Vale o raio 2. E o momento gerado por essa força de atrito age no sentido horário, logo tem um sinal negativo. Pronto. Então, somamos os momentos, vamos igualar o momento de inércia vezes a aceleração angular. Atenção! Qual a ferramenta que o exercício nos deu para cálculo do momento de inércia? Ele deu o raio de giração, que a gente já tratou lá em rotação em torno de eixo fixo, certo? Então, toda vez que ele dá o raio de giração, você pega o raio de giração ao quadrado e multiplica pela massa do sólido. Toda vez que você tiver o raio de giração, você vai usar essa forma de cálculo do momento de inércia. Vezes a aceleração angular. Atenção ao sinal da aceleração angular. Isso é muito importante aqui. Aqui seria indiferente se você esquecesse, mas poderia não ser, né? Essa aceleração angular age em que sentido? No sentido anti-horário. Se ela age no sentido anti-horário, então o sinal dela é positivo. Aí. Pronto. E está encerrado o equacionamento. Então vamos repassar aqui, ó. O que nós temos? Aplicamos o teorema do centro de massa, aplicamos o equilíbrio em relação ao eixo Y e aplicamos o teorema do momento angular. Pronto. E agora, como que a gente continua isso aqui, pessoal? Então agora nós vamos precisar relembrar um monte de coisa, pessoal, que vocês já viram lá na cinemática, em movimento plano, tá? Então veja, pessoal, nós não sabemos o que está acontecendo com esse carretel, né? Então vamos voltar às perguntas aqui. Determinar se ocorre escorregamento entre o piso e o carretel. Por que isso é importante? Porque isso define a forma com que você vai calcular a força de atrito, certo? Então, se você não sabe o que está acontecendo, o que a gente vai ter que fazer, né?
Alguém tem uma ideia do que a gente vai ter que fazer aqui? Então, a gente não sabe o que está acontecendo com esse carretel. Se a gente não sabe se ele está escorregando, se ele não está escorregando, como que eu vou saber como que eu vou calcular a força de atrito? Isso, perfeito, Ivan. Isso mesmo. O teste de hipótese. Ok? Então, esse exercício sai no chute, entre aspas, né? Você lembra o que é a hipótese? A hipótese é um nome formal para chute, né? Aí você fala, mas eu posso chutar? Já falei, pode. Mas depois você precisa ter certeza que o seu chute estava certo ou não. Ou seja, você chuta e depois você verifica. Só que em vez da gente falar assim, de uma maneira muito vulgar, a gente fala que a gente vai formular uma hipótese. Pronto. Então, é assim que a gente vai sair desse exercício. Então, é uma forma que vocês já viram no semestre passado, já viram nesse semestre novamente, certo? Então, é muito comum se utilizar esse tipo de abordagem, pessoal, na engenharia. Isso vai ficar cada vez mais comum ao longo do curso, tá? Nos semestres seguintes, aí, em resistência dos materiais, estática das estruturas, e assim vai, ok? Bom, então vamos lá. Vamos formular aqui uma hipótese. A hipótese será: o carretel não escorrega. Aí, pronto. Então, isso é uma hipótese, pessoal. Isso não é uma afirmação, certo? O que está escrito aqui é: eu acho que o carretel não escorrega. Pronto. Ok? Se você não lembra por que eu escolhi essa hipótese e não a outra, né, dizer que o carretel escorrega, no final eu relembro isso. Então, veja. Essa hipótese vai dizer, então, para você o quê? Né? Se o carretel não escorrega, significa o quê, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer este exercício mental aqui. Se o carretel não escorrega, significa o quê? Qual é a consequência, a primeira consequência de dizer que esse carretel não escorrega? Então, imagina o seguinte: se eu digo que esse carretel não escorrega, significa o quê? Significa que os pontos em contato possuem a mesma velocidade, certo? Então vamos chamar esse ponto aqui, ó, de A. Ó, vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Pronto, beleza. Ótimo, então esse é o ponto A, né? Então o que significa dizer que o carretel não escorrega? Significa dizer que a velocidade do ponto A é igual à velocidade do piso, certo? Ou seja, do apoio. Por quê? Porque não há escorregamento, de acordo com a hipótese. Então, tudo que vem daqui para baixo é baseado na hipótese, certo? Então, não é para você falar, mas é isso, então, não, calma, eu acho que é isso. Então, nós estamos formulando as consequências cinemáticas da hipótese. Então, se o carretel não escorrega, a velocidade do ponto A é igual à velocidade do piso, certo? E já falamos isso no semestre passado, e graças a Deus o piso continua parado, né? Senão teríamos um terremoto. A velocidade do piso é zero. Logo, qual é a conclusão dessa hipótese? Agora é com vocês. Se o ponto A tem velocidade zero, ou seja, se o ponto A tem a mesma velocidade do piso, porque o carretel não escorrega de acordo com a hipótese, qual é a conclusão? Ok?
Ninguém se arrisca. Não existe força de atrito. Não. O Ivan falou, o carretel estaria parado. Não. Quem está parado é o ponto A. O ponto A está parado, o carretel não. O Arthur falou, qualquer valor diferente de zero, o carretel estaria escorregando. Sim, perfeito. Mas, partindo da hipótese de que o carretel não escorrega, a velocidade do ponto A é zero, que é a mesma velocidade do piso. Aí. O que significa dizer que o ponto A tem velocidade zero, pessoal? Não vou desistir, hein? Vou forçar. O ponto A não está em movimento. Não, ponto A não está em movimento. Ponto A tem velocidade zero. Se o ponto A tem velocidade zero, o que significa isso? A hipótese está correta? Não, ainda não. Não sabemos ainda. Não fizemos a nós estamos formulando a hipótese, ainda não confirmamos a hipótese. Quem mais? Não, tenho fé aí que vocês vão chegar na resposta. FAT igual a zero? Não. Senão o carretel não rola, não movimenta para a esquerda, se FAT for zero. Lembra dos conceitos cinemáticos relacionados ao movimento plano, pessoal. Uso mi estático? Não sei. Não sei, Regis. Tem que ver. Vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Maurício falou devido ao normal. Não. A aceleração do centro de massa igual a zero? Também não. Senão o carretel não se movimenta para a esquerda. E dou-lhe 3. Está encerrado. Vamos lá, pessoal. Atenção. O que significa dizer que o ponto A tem velocidade igual a zero? Significa dizer que o ponto A é o CIR do carretel. Pronto, era isso que eu queria que vocês dissessem. Não conseguiram, mas tudo bem, não tem problema. Pelo menos eu forcei vocês a pensarem. Então, essa é a principal propriedade do CIR, pessoal. Certo? Lembra, qual é a principal propriedade do CIR? Ter velocidade zero. Ok? Isso, o Ivan falou, agora lembrei, faz todo sentido. Perfeito. Então, se o ponto A tem velocidade igual à velocidade do piso e, via de regra, o piso está sempre parado, certo? Significa, então, que o ponto A tem velocidade zero. Se o ponto A tem velocidade zero, significa que o ponto A é o centro instantâneo de rotação do carretel, é o CIR do carretel. Aí. Beleza. Seguindo. Logo, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver o exercício em cima dessa hipótese, de que o carretel não escorrega. Né? Então, vamos lá. Se o carretel não escorrega, significa o quê, então? Significa que todos, vamos lembrar agora do conceito cinemático lá do CIR. Né? Então, o A é o CIR. Então, vamos só mudar aqui. A é o CIR. Ok? Pode ser que isso mude, né? Tudo bem. Mas, por enquanto, de acordo com a hipótese, é isso. Se o ponto A é o CIR, pessoal, significa o quê? Significa que o centro de massa
é um ponto girante em torno do eixo imaginário que passa pelo círculo. Então, isso é uma coisa que você tem que lembrar, né? Então, lembra que eu repeti essa frase umas 500 mil vezes no semestre passado. Neste instante, todos os infinitos pontos deste carretel, inclusive o centro de massa, estão girando em torno de um eixo imaginário que passa por aqui, que passa pelo círculo. Aí. Então, como que eu calcularia a aceleração do centro de massa deste sólido? Se o centro de massa é um ponto girante, a aceleração do centro de massa vai ser a aceleração tangencial de um ponto girante. Ou seja, a aceleração do centro de massa seria calculada como sendo alfa vezes o raio 2. Pronto. Aí. Certo? Então, isso daqui, vamos lá, seria a aceleração tangencial do centro de massa. Né? Lembrando que o centro de massa, né, essa é a principal definição do círculo. Né? O que é o centro de massa aqui? O centro de massa é um ponto girante que gira em torno desse eixo que passa pelo círculo. Então, se ele gira em torno desse ponto aqui, né, eu vou ter uma trajetória parecida com isso aqui, certo? Ok? Nesse instante, né? Então, essa é a direção tangente à trajetória do centro de massa, e aí eu tenho que a aceleração tangencial do centro de massa equivale à aceleração do próprio ponto chamado centro de massa. Aí. Beleza, mas agora precisamos continuar aqui então. Né? Então, a aceleração do centro de massa é alfa vezes o raio 2. Então, atenção, pessoal, tudo isso que está escrito aqui ainda não é uma verdade confirmada. Tudo aqui, até aqui, tudo está baseado no chute, tudo está baseado na hipótese. Ok? Então, tudo que está escrito aqui não é ainda uma verdade confirmada. Ok? Então, vamos lá. Seguindo isso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver o teorema do centro de massa. Né? Então, o teorema do centro de massa vai dizer para mim que a força de atrito é o quê? É a massa vezes a aceleração do centro. Vou tirar os sinais de menos aqui, que tem dos dois lados, né? É igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, que vale quanto? Alfa vezes raio 2. Pronto. Aí. Beleza. Então, a força de atrito vale massa vezes alfa vezes raio 2. Aqui já vamos aproveitar, né, e vamos escrever uma equação da força F em relação à normal, para já calcular a normal que a gente vai precisar depois. A força F, quanto que vale a força F? Vamos lá no enunciado, vale 20 newtons, menos o peso desse carretel, 60 newtons, 6 quilogramas é a massa, 60 é o peso, mais a normal é igual a zero. Então, a normal aqui dá 40 newtons. Boa. Ótimo. Beleza. Então, calculamos a normal. Vamos precisar disso depois, já está calculado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa força de atrito aqui, que é massa vezes alfa vezes o raio 2, e vou substituir aqui, ó, nesse lugar, certo? No lugar da força de atrito. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui, F vezes o raio 1, F vale 20, né? Amnésia 20, isso, vezes o raio 1, que vale 0,08, menos a força de atrito, que é quanto? A massa vezes o alfa vezes o raio 2, então deixa eu colocar aqui primeiro, M vezes alfa vezes raio 2, vezes o raio 2, vai ser igual a K ao quadrado vezes a massa vezes alfa. Pronto, aí, beleza. Então, deixei aqui em função do alfa. Então, agora, substituindo tudo. 20
vezes 0,08 menos a massa, 6, vezes alfa, vezes o raio 2, 0,16, vezes 0,16, vai ser igual. Raio de giração, foi dado no enunciado, 0,13 ao quadrado, vezes a massa, 6, vezes alfa. Pronto. Então, daqui vai sair o alfa. Então, desenvolvendo aqui os cálculos, vai ficar 20 vezes 0,08 1,6 menos 6 vezes alfa vezes 0,16 vezes 0,16, ponto 16 vezes ponto 16 vezes 6, dá 0,1536 alfa, que vai ser igual 0,13 ao quadrado vezes 6, 0,1014 alfa. Pronto. Eu estou usando bastante casa aqui, senão depois fica um certo erro. Passa isso daqui para lá somando, fica então 1,6 é igual 0,1014, passa esse somando junto aqui, ponto 1536 soma, dá 0,255 alfa. E daqui sai a aceleração angular. Tá aí. Então, fica lá, 1,6.255 divide 6,27 radianos por segundo ao quadrado é a aceleração angular. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa aceleração angular é a aceleração angular calculada baseada na nossa hipótese, ok? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a força, vamos fazer daqui a pouco, tá? Agora chegou o intervalo. Então, nós vamos pegar aqui essa aceleração angular, ó. Essa aceleração angular, 6,27. Vamos voltar aqui na força de atrito, vamos calcular a força de atrito. E aí, nós vamos verificar se a hipótese está correta ou não. Até agora, não temos certeza de nada, hein? Ok? Então, intervalinho, retornamos às 20h45 lá na outra sala. Beleza? Então, até daqui a pouquinho. Se vocês já quiserem deixar lá a sala aberta lá, eu já vou abrir a sala. Você já pode entrar lá já. Até daqui a pouquinho.